Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, eu fiz uma breve introdução para a gente estar dando uma caminhada dentro da inclusão do aluno com transtorno do espectro autista. A gente vai ver algumas coisas, alguns elementos que podem tornar, às vezes, esse processo um pouquinho mais difícil, algumas dificuldades que a gente vai enfrentar, mas sempre na busca por soluções, né? Então, a gente ver o que pode acontecer que talvez se coloque como um empecilho, como algo, uma barreira, mas sempre a gente pensando em transpor essas barreiras, né? Sempre pensando na qualidade dessa educação, que essa seja realmente um processo em que esse educando seja incluído, né? Ele não esteja apenas presente, mas ele faça parte daquele contexto, né? Então, a gente vai fazer uma caminhada aí, uma caminhada bem gostosa, ó. Só para a gente se iniciar aqui esse pensamento, eu não vou entrar tão a fundo nos aspectos referentes ao TEA, mas só para a gente estar entendendo por onde nós estamos caminhando, né? Qual é a estrada que a gente vai estar aí calçando para poder estar junto com esse educando da melhor forma possível, né? Quando eu falo educando, e sempre pensando que às vezes a gente não está pensando no nosso aluno, a gente está pensando no nosso filho, no nosso sobrinho, né? no nosso amigo. Então, a gente abrir essa visão, né? Além da sala de aula, por mais que hoje a gente vai falar da formação do professor, né? Mas a gente ter uma visão bem aberta, né? Então, elementos que a gente vai falar aqui, que tem relação às vezes com a escola, eles podem facilmente serem aplicados na nossa casa, com o nosso filho, né? Então, a gente sempre tem como transpor esses conteúdos, esses conhecimentos, né? Essas formas de abordagem. Vocês vão estar vendo várias coisas nessa noite, vão estar vendo com a Maria do Virtus, que é uma querida, uma amiga de coração. Vocês vão estar vendo também sobre a comunicação, sobre o comportamento com ela. Então, a gente sempre pensar que tudo que a gente está vendo aqui, por mais que hoje estarei falando mais relativamente à sala de aula, mas que isso aí pode estar sendo transposto para outros ambientes, né? Então, olha só, gente, só para a gente entender aqui por onde estamos caminhando, eu peguei uma citação que é da revista Autismo, que é uma revista bem popular e bem conhecida, e só para a gente estar pensando aqui, ó, o que o Francisco Paiva Júnior aqui nos fala em relação a característica do autista, né? Então, ó, o autismo, ele é caracterizado por um déficit na comunicação social, e dentro dessa comunicação social, ó, ele já colocou socialização, comunicação verbal e comunicação não verbal, né? Então, são elementos que vão estar afetando as características sociais dessa criança, desse jovem, né? Então, às vezes, mas é uma criança verbal, né? Mas, às vezes, mesmo sendo uma criança verbal, será que essa socialização dele, será que ele consegue interagir com os conteúdos apresentados por outras crianças, né? Então, como que essa criança está interagindo socialmente, né? Quando eu falo criança, a gente pensar também no adolescente, no adulto, né? Então, a gente sempre pensar em todos que poderão estar dentro da mesma característica. E o comportamento, ó, o interesse restrito, o hiperfoco, movimentos repetitivos. Quando a gente pensa em hiperfoco, tem uma série que é bem conhecida, que é da Netflix, que é o Atypical. E quando a gente assiste naquela série, é um jovem, né? Eu acho que ele tem 18 anos, e ele tá se descobrindo como jovem, ele quer arranjar uma namorada, né? E aí a gente começa a ver, ó, algumas dessas características que eu coloquei aqui para vocês, ó. Ele é um jovem verbal, a gente vai ver daqui a pouco, ele é um autista nível 1, um autista de alto rendimento, ele vai super bem na escola, mas daí a gente começa a ver que algumas outras características, né, de interpretação social, né, dessa comunicação não verbal, vão estar afetando
esse objetivo dele ali, que é o conseguir uma namorada, né, se socializar melhor. E na série mostra muito essa questão do hiperfoco, né? Então, para quem assistiu ao Atípico, vai ver que ele tem o hiperfoco lá na Antártica, em pinguins, né? Então, quando ele vai conversar com as pretendentes, né, as meninas que despertaram o interesse dele, ele quer sempre trazer esses conteúdos. Até a irmã dele fala, não fale de pinguim com elas, né? Então não é para ele falar de pinguim. Por quê? Porque isso é uma área de interesse restrito. Então ele tem um hiperfoco nesse assunto, nesses conteúdos, né? Então a gente vê que ele vai trazendo muito essa relação do que ele entende como uma área de interesse, né? Então, olha só, gente, aqui ó, até tá uma citação da AMA aqui, mas acaba falando a mesma coisa. Ó. Então, os TEA são um grupo de condições caracterizadas por um grau de alteração no comportamento social, foi isso até que eu trouxe agora da série aí da Netflix, né? Na comunicação, linguagem, por um repertório restrito, estereotipado e repetitivo de interesses e atividades, né? Então, por isso que às vezes eles têm um pouco mais de dificuldade na socialização, às vezes eles têm uma dificuldade na comunicação, lembrando que comunicação não é apenas a comunicação verbal, a gente se comunica por gestos, a gente se comunica por movimentos, né? A dança é uma forma de comunicação, uma forma de expressão, né? Então, a gente se comunica de várias formas, não apenas a verbal, né? Até eu lembro, assim, quando eu era criança, quem nunca, né? Estava numa festa e começava a aprontar na festa e só um olhar da mãe, você já entendia tudo que a mãe estava falando, né? Tudo que a mãe queria te dizer. Sem ela dizer uma palavra, você já sabia. Tipo, acalma aí que tá muito, né? Então, isso é uma forma de comunicação, né? O autista, às vezes, tem uma dificuldade para entender essas formas de comunicação não verbais. Mas eu não vou entrar tanto nisso, porque a Maria do Virgos vai navegar nesse mar aí, né? Então, olha só, gente. Só para a gente entender aqui, ó, o Francisco Paiva Júnior aqui, ele continua falando da grande quantidade de subtipos, né? Então, aí a gente já vê da questão da diversidade, né? Até a Mara trouxe muito essa questão aí na fala dela, né? De que cada um aprende de uma forma, cada pessoa é diferente uma da outra. E quando a gente pensa, quando a gente fala do autismo, até eu coloquei um espectro aqui, né? Um espectro de cores, parece um leque, né? Quando a gente abre um leque, quando a gente vê um leque fechado, ele é pequenininho, mas a hora que você abre, você vê que ele é bem maior, assim, ele pega uma área muito maior do que quando ele está fechado. Então, quando às vezes a gente ouve a palavra TEA, né, ou autismo, como é conhecido, né, popularmente as pessoas acabam falando, pessoa autista, né? Quando a gente pensa em autismo, muitas vezes nos vem uma imagem padronizada, mas é muito difícil a gente generalizar o autista, porque existem vários níveis, várias características, lembrando que cada um tem a sua característica individual. Mesmo quando a gente pega duas crianças gêmeas, a gente sabe que elas são diferentes em muitas coisas. Imagina dentro de um espectro, né? Então, você classificar uma pessoa pelo diagnóstico, né? Até eu falei na última live, né, que o diagnóstico de uma pessoa não pode se tornar o diagnóstico contra uma pessoa, né? Eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas ele traz esse pensamento, a gente sempre pensar que existem muitas pessoas e são muito diferentes, né? Até aqui, ó, se fala de pessoas que têm condições associadas, co-ocorrências. Então, eu tenho o autista com TDAH, eu tenho autista que tem deficiência intelectual, eu tenho vários tipos, né? Ó, aqui tá, ó, com epilepsia, né? Então, e eu tenho os autistas de alto rendimento, aqueles autistas que são tem até superdotação em algumas áreas, né? Então, existem várias classificações, várias características, diferenciadas, né? E até olha que interessante aqui que o Francisco Paiva Júnior nos traz, ele fala em relação a algumas pessoas que nem sabem que são autistas.
pois jamais tiveram um diagnóstico. Até hoje eu estava lendo mesmo um ilustrador, e ele foi descobrir que era autista, por mais que ele tenha tido várias características que demonstravam isso durante sua infância, durante sua adolescência, ele foi descobrir com 31 anos. Então, tem pessoas que descobrem na fase adulta, tem pessoas que descobrem quando vão receber o diagnóstico do filho. Então, o filho é autista e a pessoa começa a se descobrir naquelas características do filho e acaba descobrindo-se também autista, assim como o filho. Então, existem vários. Então, o que eu não quero aqui é que a gente pense de uma forma padronizada, né? Então, a gente sempre estar com a cabeça bem aberta. Olha lá, aqui eu peguei, gente, da roda de conversa do autismo. Eu peguei super simples, porque eu não vou me aprofundar nisso, mas só para a gente estar trazendo isso para a visualidade aqui. Então, os níveis de autismo, né? Depois vocês podem se aprofundar, quem quiser lá ver no DSM-5, né? Tem bem especificado lá, bem de formas mais aprofundadas, né? Tem outros materiais mais aprofundados, mas aqui só para trazer isso para a nossa visualidade. Então, o que seria esse autismo nível 1, autismo leve? Antes se falava muito da Asperger, né? Hoje a gente chama de autismo leve, né? Autismo nível 1. Então, são aquelas pessoas que têm os sintomas menos graves, né? Essas pessoas, às vezes, que nem são diagnosticadas, né? Muitos que chegam à fase adulta sem serem diagnosticados. E eles precisam, geralmente, de poucos suportes, né? A maioria são verbais, né? Então, eles não vão precisar de tanta ajuda, eles vão conseguir serem incluídos de uma forma, às vezes, até sem tantas adaptações na escola. Então, eles vão precisar de poucos suportes para o seu desenvolvimento. O autismo moderado, nível 2, ele já precisa de algumas adaptações um pouco mais significativas que o nível 1, que às vezes nem vai precisar, né? Então, ele vai precisar de um pouco mais de suporte, né? Às vezes, ele vai ter uma dificuldade social, uma dificuldade de comunicação um pouquinho mais significativa. E aí a gente chega no autismo nível 3, né? Que é o autismo, as formas mais graves de apresentação do autismo. Às vezes vão se apresentar com outras co-ocorrências, né? Com a deficiência intelectual, com epilepsias, né? Então a gente tem autismo, síndrome de Down, autismo também, né? Mas isso, o nível não relaciona a isso, né? O nível do autismo é de acordo com o próprio autismo, mas aí a gente vai ter as formas mais graves, e são aquelas pessoas que vão precisar de um suporte maior, né? Então, vão precisar de maiores adaptações na escola, vão precisar de um olhar mais atento do professor, né? E aí é o que às vezes vem as maiores inseguranças. Quando a gente chega no nível 2 e nível 3, às vezes os professores se percebem um pouco mais com dificuldades. Muitos se dizem até perdidos em relação a como atuar com essa criança. Então, a gente vai pensar muito como que eu vou poder trabalhar com uma criança que aprende de uma forma muito diferente. Quando eu falo criança, não apenas criança. A gente pensa aí que tem adolescentes, tem jovens, tem o EJA, né? Então, o que eu vou ter que fazer, né? Então, aqui a gente vai ter que pensar adaptações, a gente vai ter que pensar uma forma de encaminhamento, a gente vai ter que pensar de uma forma diferente, né? Então, a gente vai ter que pensar fora da caixa, né? Não tem como a gente pensar de uma forma padronizada, como se todos os alunos fossem iguais na sala de aula, porque mesmo se a gente não tiver nenhum aluno com necessidades educativas especiais, não tiver nenhum aluno em inclusão, nossos alunos não são iguais. Então, eu não aprendo da mesma forma que a outra pessoa, que a minha vizinha aprende, que a minha irmã aprende. Eu aprendo de uma forma diferente, né? Tem gente que precisa copiar, tem gente que precisa ficar ouvindo, tem gente que desenha, né? Então, cada um tem a sua forma, né? Então, não tem como a gente pensar como se todos fossem padrão, né? Então, olha só, gente, aqui falando mais
especificamente em relação à inclusão do TEA, né? Então, olha lá, as características da pessoa com autismo não podem ser motivos de desistência nos aspectos pessoal, educacional e profissional. É um desafio e os primeiros passos a serem tomados são conhecer, acompanhar e buscar cada vez mais por melhores condições para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Essa fala aqui, ó, que é da Kelly Regina dos Santos e Antônia Mayra Cabral. Na verdade, é de um artigo essa fala, mas eu acho que é uma fala bem certeira, assim, quando ela fala em relação aos caminhos que nós temos que buscar cada vez mais por melhores condições para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e o social. Vê que não é apenas o cognitivo, né? Então, a gente pensa aqui no cognitivo, no afetivo e no social, né? Então, elas fazem uma junção. Por isso que eu falo que essa fala, ela foi bem certeira, assim, da gente pensar os melhores caminhos, pensar em incluir de verdade, né? Não apenas ele estar naquele lugar, né? De forma, às vezes, apenas participando daquele ambiente como uma pessoa a mais, mas sim que ele esteja se desenvolvendo, que ele esteja realmente sendo incluído. Então, olha só, gente. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas características que podem ser desafiadoras na inclusão de alunos TEA. Lembra que eu falei que a gente vai falar das características que podem ser desafiadoras, mas não ver essas características apenas como uma muralha ali, intransponível, né? Então, é conhecer essas características, porque a gente vai pensar na individualidade. Mas essas características não querem dizer que vão ser barreiras intransponíveis. Então, a gente vai pensar nessas características, a gente vai saber que elas vão ser desafiadoras, ninguém está dizendo que a gente vai fechar os olhos para algumas delas, mas o que a gente quer que sempre ter em mente é que elas podem ser transpostas. Elas podem ser transpostas a partir do momento em que a gente conhece, a partir do momento em que a gente busca o conhecimento. Até a Mara falou muito disso, né? E como que a gente busca esse conhecimento? É pela formação, né? Então, a gente vai estudar, a gente vai ler, a gente vai estar caminhando, não ficar à mercê do conhecimento do outro, mas buscar o nosso próprio conhecimento, né? Por isso, eu aproveito aqui já para convidar vocês, ó, para fazer a pós em TEA, que vocês vão estar vendo de uma forma muito mais aprofundada, em várias áreas aqui, como atuar, né? Lembrando que não é só teórico, a especialização do Grupo Rema, o Rema tem essa característica de trazer esse lado bem prático também, até vou falar um pouco mais disso, um pouco mais para frente, quando eu vou falar especificamente da formação dos professores e da relação dessa teoria e dessa prática, que às vezes a gente vê que fica tão longe uma da outra, tão distante, que parece que não casa, né? É uma teoria tão estanque, uma prática aqui que não parece que, nossa, essa teoria não casa nessa prática, né? E o Grupo Rema, as especializações do Grupo Rema, elas fazem muito essa junção da teoria com a prática. Então, eu já convido vocês aí a serem nossos alunos aqui. Então, olha só, gente, vamos falar um pouquinho, então, desses elementos, né? Sempre lembrando que a gente não tem um padrão. Então, não quer dizer que a pessoa autista terá todos, terá alguns, às vezes ela vai ter um, às vezes ela vai ter outra dessa característica. A gente não tem padrões aqui. Quando a gente fala da criança, do jovem, né? Não apenas do TEA, mas da pessoa com necessidades educativas especiais, da pessoa com uma deficiência, a gente tem que tirar um pouco esse rótulo da padronização, né? Da caixinha, né? De tudo pronto lá, da receita de bolo. Então, por mais que aqui a gente tem alguns sinais que são característicos, que a gente vai encontrar em várias pessoas que eles acabam até você vai encontrar no DSM lá, que eles acabam sendo elementos até para poder
ter o diagnóstico dessa pessoa, a gente vai ver que nem todos estarão presentes em todos. Então, alguns terão uns, alguns terão outros, né? Então, a gente sempre entender e tirar um pouco essa característica da generalização da pessoa, né? Então, cada indivíduo é único. Por isso que é importante ter o olhar para a pessoa e não apenas para a nomenclatura do transtorno, ou da síndrome, ou da deficiência, né? Então, vamos lá, gente. Então, essas são algumas características que vocês vão ver que a Edu, a Maria do Virgis, vai falar mais a fundo de algumas delas aqui, mas eu vou citar algumas características para a gente chegar lá na nossa parte mais dedicada à parte da formação. Mas essas características são importantes, porque elas vão estar guiando o nosso caminhar aqui. Então, ó, a criança autista, ela pode não manter contato visual, né? Até quem assistiu tem um vídeo na internet que ele é bem conhecido, que é a história de Carly. É uma autista que ela é não verbal, mas ela se comunica pelo computador, ela digita. E daí perguntaram para ela, por que o autista não olha direto nos olhos da pessoa, né? E ela disse que quando ela olha nos olhos da pessoa, é como se ela tirasse várias fotos e ela se sobrecarrega com aquelas imagens, né? Então, isso é como a Carly explicou o fato dela não olhar, não manter esse contato visual, né? Tá certo que a gente vai encontrar autistas que mantêm, né? Às vezes não uma forma permanente, mas que consegue ter às vezes mais breve, né? Mas mantém esse contato, ó. Não atender quando é chamado por nome. Então, sempre lembrando que essas características pode estar presentes, como pode não estar, lembrando da individualidade. Isolar-se ou não se interessar por outras crianças, né? Então, às vezes não tem interesse numa brincadeira, às vezes não tem interesse, as crianças estão lá vendo brinquedos, livros, e a criança não se interessa. Alinhar objetos, isso aconteceu comigo hoje, ó, uma aluna que eu tenho de 3 anos. Eu fiz uma atividade hoje, uma atividade de arte, e eu estava fazendo a frotagem de folhas da temática de outono. Aí eu peguei algumas folhas, eu peguei folha de boldo, que tem um cheiro, peguei folha de alecrim, que também tem um cheiro diferenciado, peguei outras folhas, peguei vários tamanhos, e eu fiz alguns gizes de cera coloridos, com restos de giz. Então, é um giz que chama muita atenção, que ele é colorido, as crianças gostam de pintar com ele, porque ele já sai de várias cores. Até teve uma live que eu mostrei esse giz aqui, que é bem simples de fazer. E uma das minhas alunas, uma aluna, ela, por mais que eu tivesse as folhas que despertassem a atenção pelo formato, pelo aspecto tátil, pelo cheiro, por mais que eu tivesse as cores daqueles giz, por mais que eu tivesse vários elementos de atração, ela se sentiu atraída apenas pelo alinhamento do giz. Então, como eu fiz uma forminha redonda, eles ficaram redondinhos, assim, parecendo uma tampinha, ela alinhou todos, assim, ela não queria nem que os outros amiguinhos pegassem algum giz, porque por mais que eu tivesse várias coisas despertando interesse, ela não se sentiu interessada nos demais objetos, nos demais itens que estavam ali. Ela se interessou no alinhamento desse material. Então, ó, ser muito presa a rotinas a ponto de entrar em crise, né? Então, já tem criança que, se você muda o caminho, às vezes, para ir para casa, a criança se desestabiliza, né? O pai tem que voltar lá e refazer o caminho. Eu já ouvi uma história de uma criança que sempre ia no shopping com a família, que ele gosta muito, e entrava pela porta da frente. Um dia os pais subiram pelo outro lado do estacionamento e entraram pela porta do fundo. E essa criança entrou em crise e os pais não entendiam, até um deles perceber o que era e sair e entrar pela outra porta, né?
Não usar brinquedos de forma convencional, então pega o carrinho, vai rodar a rodinha do carrinho, né? Usa de uma outra forma, mas não a forma da bonequinha lá, ninando, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que trazer isso, a gente vai estar ensinando a brincar, que às vezes o que é natural para uma outra criança, porque as crianças aprendem muito por imitação, né? Então, às vezes a criança autista tem um pouco mais de dificuldade. Então, ó, fazer movimentos repetitivos sem uma função aparente, né? Então, às vezes, esse movimento pode até ser uma autorregulação. Até no vídeo ali, falou muito que às vezes a gente também faz, né? Às vezes você tá lá numa palestra lá e tá mexendo a perna, mexendo uma caneta, né? A gente também tá fazendo esses movimentos repetitivos. Às vezes, o nosso movimento repetitivo, ele é socialmente mais aceito, né? Porque eu ficar fazendo isso aqui com uma caneta ou eu ficar enrolando meu cabelo, socialmente, ele chama menos atenção do que uma criança que fica batendo, né? Ou mexendo com o corpo. Mas muitos desses movimentos são de autorregulação, até para nós. A gente também faz isso como autorregulação muitas vezes, né? Não falar ou fazer gestos para mostrar algo. Então, às vezes a gente tem uma criança, um aluno na sala, e aquela criança começa a chorar, ou às vezes a gente não entende o que essa criança quer, né? Então, a comunicação, né? A Maria do Virtus vai trazer esse aspecto da comunicação, né? Repetir frases e movimentos inadequados, sem a função adequada, né? Então, a Eduvires vai estar falando mais disso aí também, da ecolalia, ó. Não compartilhar interesses, né? Eu vou pegar aqui, olha que legal, ó, eu tenho um livro, olha o meu livro, né? Eu estou compartilhando com vocês o meu livro. A criança com autismo tem um pouco mais de dificuldade, aí a professora, às vezes... Ai, o que você trouxe? Olha que legal, mostra para mim. A criança tem um pouco mais de dificuldade. O que você fez fim de semana, né? Então, será que ela vai compartilhar isso? Hoje em dia, compartilhar é uma palavra que a gente usa muito. A gente compartilha aí demais coisas nas redes sociais, né? Então, olha o compartilhamento, que para muitas pessoas aí faz parte da rotina de compartilhar, né? Os influenciadores digitais, né? Para a criança autista, ele não compartilha, ele tem dificuldade em compartilhar esse interesse, né? Girar objetos sem função aparente, né? Às vezes a gente, mas para que está girando isso, né? Então, às vezes vai girar sem uma função aparente. Interesse restrito, a gente já falou ó, do hiperfoco, não imitar, como eu disse, a gente aprende muito por imitação, ó, faz de conta. E hipersensibilidade ou hiperreatividade sensorial. Eu não falei que hoje eu levei umas folhas e tinha folha de alecrim, tinha folha de boldo, que são folhas. Até uma outra professora entrou na minha sala para pegar um material. Nossa, que cheiro é esse? Eu falei, são minhas folhas que estavam, que a hora que eu quebrei as folhas, quebrei hoje cedo, elas soltaram esse cheiro. E às vezes aquele cheiro pode afastar uma criança. Eu estou falando do cheiro, mas pode ser uma etiqueta numa roupa, pode ser um som, né? E outras, às vezes, podem nem ao menos perceber, né? Que foi o que aconteceu, que eu falei com a minha aluna, ela nem se atentou para isso. Aqui, gente, ó, só para finalizar esses aspectos, né, que às vezes podem se colocar como barreiras, lembrando que elas não são intransponíveis, né? Eu trouxe um HQ aqui, né, do Maurício de Souza, e fala essa dificuldade de se ver de uma forma figurativa as coisas, né? Esse pensamento concreto da pessoa autista. Ó. Então tá lá os dois amiguinhos lá, né? E a menininha falando, ó, André, me ajuda a levar essa caixinha para minha mãe lá na clínica veterinária. Aí ele fala, claro, né? A mãe dela é veterinária, claro. Sabe, André, minha mãe é um anjo. Olha lá o que o André já está pensando, já está imaginando a mãe dela com asas, né? Um anjo. Mas às vezes ela pisa na bola. Olha lá, ela pisando na bola. E ele trazendo toda essa fala, trazendo aquilo para a realidade, né? Ó, ela esqueceu esta caixa, mesmo eu falando para ela 1 milhão de vezes. Ó, o pensamento dele lá, ó, caixa, 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 né? Então ela falou 1 milhão de vezes para a mãe, né? Ela saiu voando de casa e agora tenho que levar até a clínica num piscar de olhos. Aí ele já não entendeu mais nada, né? Acho que não vou não, Milena. Sua mãe deve ser muito esquisita. Então ele trouxe tudo isso
para a realidade, né? Ele materializou todo esse pensamento, ele não conseguiu pensar isso de uma forma mais figurada, né? Mas ele trouxe isso para a realidade, como se tudo aquilo que ela falou fosse real. Isso a gente encontra também na sala de aula, né? Ah, eu vou... Nossa, que vontade de morder essa criança, né? Coisa mais linda. Vai morder mesmo, né? Então, tá trazendo esse pensamento para a realidade. Olha só, gente, eu trouxe essa revistinha aqui, que eu achei bem bacaninha. A ilustração é do Ziraldo, até tem cara de menino maluquinho aqui, né? E a revistinha Autismo, uma Realidade. Então, ela tem algumas dicas para as professoras, dá para trabalhar em sala de aula, e é bem bacaninha, assim. Ela está disponível, na verdade, tem vários lugares aí na internet que você encontra ela. Mas eu já trouxe um link para facilitar a vida de vocês, não que ela não esteja em outros lugares. Ó, ela tem os direitos autorais que eu coloquei ali, a gente não é para reprodução, mas é para uso em sala de aula. Ó. Então, tem no site do Ministério Público do Estado do Paraná, mas tem outros lugares na internet também. Então, é bacana para a gente poder estar trabalhando em sala de aula, fala um pouco do papel do professor. Então, é bem interessante assim. Ó, quem quiser baixar e dar uma conhecida aqui, ó, é bem legal. Então, deixei aqui para vocês o endereço. E aqui, gente, já agora a gente se direcionando mais para a questão de sala de aula mesmo, né? Então, nosso pensamento com o nosso aluno, né? Como que a gente vai atuar, como que a gente vai tornar essa inclusão verdadeira mesmo, né? Fazer com que esse aluno aprenda, né? Fazer com que esse aluno tenha acesso aos conteúdos curriculares, né? Mudar a realidade daquele aluno, né? Não fazer com que ele apenas esteja ali, mas com que ele participe daquele momento da sala de aula, né? Que ele interaja, que ele consiga desenvolver o seu lado social. Então, vamos lá, gente. Devemos sempre pensar que o objetivo da educação inclusiva não é anular as diferenças, né? Porque às vezes a gente fala, incluiu essa criança, então agora vamos tratar todos como iguais, né? Só que se eu tratar uma criança que necessita de adaptações, uma criança que necessita, às vezes, de mudanças físicas ali no ambiente da sala de aula, uma criança que necessita de um material que seja ampliado para que ela enxergue melhor, de uma criança que precise de um material que tenha texturas para que ela consiga sensibilizar-se pelo toque, uma criança que tem dificuldade de entender, que precisa de uma adaptação para que ela entenda aquele conteúdo. Se eu tratar essa criança como igual, né, então essa criança ela estará sendo excluída. Então, neste momento, a gente entende ela igual no aspecto da sua humanidade, porque todos somos iguais, mas a gente tem que entender que quando a gente trata o diferente como igual dentro de uma sala de aula, a gente está excluindo, né? Então, a gente pode excluir tanto tratando como igual, quanto deixando ele não participativo dentro daquele contexto, né? Então, a gente entender essa diferença, né? E transpor as barreiras advindas dela, né? Ó, dentro do possível, torná-las benéficas. Mas como que eu vou tornar uma diferença, uma característica que às vezes pode ser uma barreira lá como benéfica, né? Quando aquilo ajuda a todos a se colocar no lugar, né? Quando eu trabalho a empatia, quando eu trabalho a percepção pela visão do outro, né? É aquilo do calçar o sapato do outro. Isso eu já vi acontecer com turmas da minha filha, né? Que modificaram de acordo com crianças que tinham uma dificuldade física, eles mudaram o tempo de chegada, era a última turma a chegar na área dos pais, na escola. Por quê? Porque todos chegariam juntos, né? Então, a gente consegue essa coletividade, a gente consegue se perceber dentro desse coletivo, né? Então, aí a gente está tornando o que poderia ser uma diferença, o que poderia ser algo, uma barreira, a gente está mostrando benefício. Por isso que eu até trouxe o livrinho ali do
esse que eu mostrei agora há pouco, Autismo, uma Realidade, né? Tem vários livrinhos infantis que também fala do autismo, né? Que a gente pode estar trabalhando isso num contexto de sala de aula, para que todos os demais alunos estejam compreendendo, né? Estejam compreendendo e estejam caminhando junto, né? Então, olha só, gente, aqui eu coloquei, até eu trouxe a base da David Rodrigues aqui, alguns elementos que a gente tem que pensar para ser um professor inclusivo, né? Um professor que realmente inclui. Então, ó, a primeira, até falei bastante numa outra live em relação à avaliação, né? A avaliação é um item que traz várias dúvidas, vários questionamentos, né? Como que eu vou avaliar esse aluno, né? Então, a gente sempre pensar que a avaliação, se o aluno aprende de forma diferenciada, a avaliação também vai ser diferenciada. Então, a gente ir sempre pensando nessas padronizações. Que momento que a padronização vai ser benéfica, que momento que não vai ser. E a gente vai ver que com a pessoa com necessidades educativas especiais, muitas vezes eu vou ter que fugir da padronização, eu vou ter que buscar instrumentos que sejam individualizados, né? Que sejam pensados naquele aluno. Então, a gente sempre pensar como que eu vou fazer essa avaliação diagnóstica, como que eu vou fazer essa avaliação da aprendizagem de uma forma diferenciada, de uma forma que eu consiga compreender o que esse aluno sabe, né? Então, sempre pensando quais são... Essa avaliação também ela tem que estar trazendo quais são os elementos que podem dificultar esse processo, mas ela também tem que ter um pouco da minha autoavaliação, né? Então, dentro da avaliação do aluno, eu também estou me avaliando, né? O que eu estou fazendo para que esse aluno consiga transpor essas barreiras? Será que eu estou tratando ele, eu estou percebendo a individualidade dele? Será que esse aluno não está sendo mais um para mim? Eu estou... no meio da multidão ali, levando todos da mesma forma. Então, a gente sempre pensar na individualização e sempre ter um olhar aberto a criar os nossos mecanismos de avaliação, né? Eu já falei bastante disso na live passada, ó. Quem estava na live passada vai lembrar disso, ó. Planejamento, ó. Olha aqui uma coisa aqui que é para a gente se atentar bem, ó. Quando a gente vai fazer um planejamento, muitas vezes a gente se apega muito ao conteúdo, não que ele não seja importante. E todos os alunos, eles têm direito de acesso aos conteúdos curriculares. Então, por mais que esse aluno ele tenha dificuldades, ele tem direito de acesso ao conteúdo. Então, se eu estou trabalhando lá a água lá, então, todos os alunos vão trabalhar o conteúdo da água, vão ver, né? E aí o que eu vou pensar é como eu vou fazer com que esse aluno entenda, com que esse aluno tenha acesso. Esse como eu vou fazer, o que é? São as estratégias. Então, às vezes, quando a gente vai montar o planejamento, a gente fica muito preocupado com o conteúdo, e ele é realmente muito importante, mas a gente não pode esquecer das estratégias. Como eu vou fazer com que esse aluno chegue nesse conteúdo? Qual o caminho que eu vou usar para que ele chegue ali? Então, só o conteúdo sozinho, se eu não tiver uma estratégia, ele vai ficar lá estático. Como que eu vou fazer para que esse aluno chegue nesse conteúdo? Qual o caminhar que eu vou? Ó, e aqui eu trouxe um item aqui que está lá num dos livros lá que vocês vão ver lá que a Mara está colocando no Telegram, fala do trabalho colaborativo. O que é esse trabalho colaborativo? Na verdade, esse trabalho colaborativo é a gente entender que nós não somos uma ilha, né? Que nós não estamos ilhados, que a gente pode pedir socorro, que a gente pode se informar, que a gente vai buscar, que a gente vai pedir ajuda, seja para os professores especialistas, seja para um outro amigo de sala, né? Um outro professor que já tenha uma caminhada aí dentro do TEA, né? Na verdade, se a gente for pensar que as lives do Rema é um grande centro colaborativo, onde vocês estão recebendo, estamos trocando informações, vocês vão lá no chat, vocês
trazem coisas da vivência de vocês. Então, a gente já está colaborando para um com o outro, né? Então, a gente pensar que a gente não está sozinho numa ilha, a gente não se pensar ilhado, né? A gente vê esse aspecto da troca. Muitas vezes o professor, ele se fecha no seu conhecimento, mas é a troca, é sempre estar trazendo e levando, né? Então, a gente estar trocando. E aí a gente chega na intervenção, ó. Em relação às intervenções, ó, essas devem ser perspicazes, inovadoras e criativas, levando em consideração as características individuais de cada educando, sem deixar de lado a questão afetiva. Então, em uma intervenção que realmente modifique, que realmente traga esse educando para os conteúdos, para o conhecimento, né? Desperte o interesse, desperte o lado da comunicação, da interação, da afetividade, né? Então, gente, olha só, aqui, ó, eu trouxe uma pitada, né? Mas quem for estudar lá, quem for fazer pós com a gente, vai ter isso aqui de uma forma muito mais aprofundada, né? Então, vai estar vendo em várias disciplinas, assim, vai estar vendo com vários professores formas diferenciadas de abordagem, de intervenção, né? Como que a gente pode ter um olhar diferenciado para esse educando, né? Não apenas para o educando, lembrando que a gente pode estar pensando no nosso filho, nosso sobrinho, nosso amigo, né? Então, olha só, gente, o aluno tem em sala de aula. Então, vamos pensar aqui uma coisa. A gente entende que esse aluno, ele... o vídeo, quem assistiu o vídeo no começo, vai ver que às vezes, ó, até mostra até da hipersensibilidade lá, a luz, o amiguinho chega e apaga a luz, né? É um aluno que vai sentir aquela sala de uma forma diferenciada, ele vai compreender de uma forma diferenciada, às vezes ele vai perceber coisas de uma forma diferenciada, né? Então, algumas modificações, por mais que sejam muito pontuais, elas podem trazer um ganho muito grande, elas vão ter uma significação muito grande. Até eu coloquei nessa tirinha rosa aí, ó, todos nós aprendemos de formas diferentes. Com os alunos TEA, também, gente, eles também aprendem de uma forma diferente. E cada um aprende diferenciado. Não é porque ele é TEA que todos os TEA vão aprender assim, né? Mas alguns elementos podem facilitar muito essa nossa caminhada. Então, eu trouxe alguns elementos aqui, depois vocês vão estar vendo isso de uma forma mais aprofundada, mas lembrando que a gente sempre vai ver no individual. Olha só, a primeira coisa ali, seja previsível, né? Então, informe, mostre o caminhar, mostre os passos, seja numa atividade, seja na vivência diária de sala de aula, né? Será que vocês também não gostam de um pouco de previsibilidade? Olha só, você sai do serviço às 6 horas da tarde, você sabe que você demora 20 minutos para chegar na sua casa. Será que você gosta de encontrar uma obra lá no meio do caminho? Aí tá lá a empresa de saneamento, abriu um buraco, parou todo o trânsito, fala, nossa, que legal, vou demorar meia hora a mais. Isso fugiu da tua previsibilidade, né? Você não estava esperando aquilo, né? Então, você não sabe. A gente consegue reagir de uma forma diferenciada, porque a gente tem mecanismos, né? A gente consegue entender, quanto tempo será. Mesmo assim, muitas vezes a gente perde a nossa estrutura ali. Nossa, mas eu tenho compromisso, eu vou assistir a live da Rima, eu tenho aula, eu tenho seu... Então, mesmo a gente, às vezes, se desestabiliza. Imagina com o aluno TEA. Fragmente as suas atividades, ó, diminua as abstrações, né? Então, será que eu preciso dar tudo isso num único material, né? Então, será que eu não posso trabalhar em partes? Eu ofereço uma parte, depois eu ofereço outra parte, né? E esse aluno vai pegando por partes e fazendo essas atividades num caminhar diferenciado. Então, a gente vai caminhar dentro dessa caminhada com esse aluno, não é a nossa, é a caminhada dele, né? Às vezes a gente que está lá, ó, não, vamos aqui, mas às vezes a caminhada dele é um pouco diferente, né? Os passos dele, por isso que eu falei, vamos caminhar com o sapato do outro, né? Utilize pistas, a Maria do Vírus vai falar bastante das pistas, né? Então, eu só vou citar aqui, mas a Edu vai estar falando mais das pistas lá, que eu vi que ela está com material bem bacana, ó.
use exemplos concretos, né? Trabalhe no concreto, comunique-se por imagens. Olha, aqui está uma prancha de comunicação, mas a gente pode comunicar por imagem na atividade, a gente pode comunicar por imagens de várias formas, ó. Lá na pós vocês vão ver mais isso aí. Aqui a gente só está dando uma abordagem mais rápida, mas quem for estudar lá com a gente vai ver de uma forma mais aprofundada. E o lúdico é sempre bem-vindo, né? Então, esse aspecto da ludicidade é até interessante, porque ela gera um pouco de conflito. Porque a gente sabe que, às vezes, a pessoa autista se sobrecarrega com informações, né, com cheiros. Então, falar, mas como que eu vou trabalhar o lúdico? Então, a gente tem como adaptar o lúdico de acordo com o que a gente conhece. Então, por isso que é o olhar pessoal. Então, eu sei que com essa criança, eu vou dentro dessa caminhada. E dentro dessa caminhada aqui, eu consigo inserir alguma coisa que seja lúdica, que seja diferente, né? Que tenha uma outra visão, que seja divertido, né? Então, não quer dizer que eu vou lá pegar, a criança se sobrecarrega com sons, eu vou pegar um tambor, vou ficar cantando. Então, aquilo não vai ser, para aquela criança não vai ser interessante. Mas eu conhecendo a individualidade da criança, eu vou saber por onde eu posso ir com ela, né? Então, olha o aspecto individual aí, o aspecto avaliativo, né? A gente falou um pouco da avaliação, mas o aspecto avaliativo, o olhar, né? O olhar vendo o outro realmente, né? Não apenas passando, né, pelo outro. Eu tenho formação em artes a gente fala que olhar é diferente de ver, né? Porque ver a gente apenas bate os olhos, enquanto que o olhar a gente usa o intelecto, né? Então a gente tem que olhar para essas crianças, não apenas ver. O ver é aquela batida de olho. Nossa, vi. O olhar, a gente usa o nosso intelecto, a gente vai mais além, né? E olha só, gente, isso aqui eu peguei, tem base esse conteúdo aqui que eu peguei na abordagem educacional da pirâmide, que foi criada por Andy Bond, que é o criador do PECS, né? Que é a comunicação por troca de figuras lá, né? Mas eu na verdade, eu fiz de uma outra forma. Então, eu trouxe só mesmo, tem uma base, mas só para a gente estar pensando o nosso caminhar aqui em sala de aula, né? Então, olha lá. Procure ensinar atividades que se apresentem relevantes para esse aluno e, se possível, apresente exemplos do cotidiano. Eu vou ensinar matemática. Nossa, será que se eu ensinar matemática por meio de uma receita, né? Eu vou ensinar, então, o terceiro ano lá não fala do diário, né? Tem a escrita do diário, né? No terceiro ano. Então, vamos trazer livros, vamos fazer um diário, vamos trazer um diário criar com ele. Como que esse diário pode estar até inserindo a rotina dele, ó. Então, vamos trazer isso para o cotidiano, né? Tentar buscar formas, não fugindo, assim, a gente consegue, dentro do conteúdo, trazendo aquilo para o cotidiano, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, trazer para a visualidade. Eu gosto muito de trazer para a visualidade, assim, eu acho que até com adulto, a gente mostrando coisas do cotidiano, a gente traz isso para a visualidade, né? Olha só, todos gostamos de ser reforçados, né? Então, utilize dos reforços, né? Quem conhece o ABA lá, até a Rema tem a pós de ABA, que é muito bacana, fala bastante dos reforçadores, né? Então, mas como que eu vou fazer esse reforço, né? Então, elogie. Até eu tenho uma aluna que ela é não verbal, mas ela faz o coração. Hoje mesmo eu dei aula para ela, falei, nossa, ficou lindo, parabéns. Ela já olhou para mim e fez o coração. Quer dizer, ela gostou de ser reforçada e ela entende. O coração é quando ela gosta de alguma coisa. Então, ela gostou do meu elogio para ela. Tanto que ela comunicou-se comigo de uma forma não verbal, mas ela se comunicou, né? Então, ela fez o coração. E eu falei, isso aí. Ela faz positivo e coração. Busque ensinar ou aperfeiçoar uma forma de comunicação. Isso aí vocês vão ver melhor, mas uma comunicação funcional, né? O que é uma comunicação funcional? É que funcione mesmo. Não é o coração que eu falei da minha aluna? É o coração. Então, ela gostou. Isso é uma comunicação funcional. Às vezes, a gente fala,
a criança não é verbal, mas a criança se comunica de outras formas. Então, mesmo a criança não verbal, vamos buscar formas de comunicação, né? Então, vamos estar pensando em outras formas de comunicação. Olha lá, como ensinar? Busque trabalhar de modo que as habilidades sejam generalizadas e as mesmas respostas sejam apresentadas em diferentes contextos. Eu falei aqui para a gente não generalizar a pessoa autista, né? Então, todos os autistas são iguais, não são, então a gente não vai generalizar. Mas, quando a gente entende que alguma habilidade foi aprendida por essa criança, se jovem, se adulto, ele consegue generalizar, né? Então, essa criança entendeu o guardar o material no estojo, por exemplo. Então, ele pegou o estojo, ele aprendeu a abrir, guardar os lápis no estojo. Se ele só consegue fazer isso na escola, com a ajuda da professora, ele ainda não generalizou. A partir do momento em que ele consegue fazer aquilo na escola, consegue fazer na casa dele, consegue fazer na terapia, a gente vê que aquilo foi aprendido. Ele generalizou, né? Então, a criança que reconhece, eu vou guardar os lápis no estojo na escola, eu vou guardar os lápis no estojo dentro da minha casa, né? Então, a gente sempre tentar trazer essa generalização, né? Até a gente pensa assim, ele só faz comigo, eu sou the best of lá, né? Então, eu sou a bam, 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 porque essa criança só faz isso comigo. Será que está certo? Então, a gente tem que tentar fazer com que essa criança faça em vários lugares. Então, ela vai generalizar aquele conhecimento, né? Olha lá a próxima. É sempre bom pensar o que a gente espera daquela habilidade. Então, eu vou ensinar isso para a criança. Mas para que eu vou ensinar isso, né? E como eu vou ensinar isso, né? Será que a criança vai precisar de um apoio? Será que essa criança vai iniciar isso com apoio e eu vou tirar esse apoio? Olha a questão do planejamento, gente. Então, olha o planejar. E aqui a gente está pensando no planejamento. Lembra que eu falei em relação à metodologia, né? Então, como? Aqui a gente traz muito como que eu vou fazer para que essa criança atinja essa habilidade, né? Então, aqui eu não estou pensando apenas em relação ao conteúdo, né? Então, a gente está pensando na caminhada. Quando a gente trabalha com autista, trabalha com pessoas com necessidades educativas especiais, a gente pensa muito em termos de metodologia, gente, não apenas em termos de conteúdo. Não que o conteúdo não seja importante, ele é muito importante, mas a metodologia, como eu vou fazer essa caminhada, ela é muito importante também. Em relação ao apoio, qual é essa ajuda que eu vou oferecer, né? Eu vou tirar essa ajuda? Como que eu vou iniciar com bastante ajuda, né? Qual o nível de ajuda para cada atividade, né? Eu vou tirando essa ajuda buscando a autonomia, né? Então, a gente pensar que às vezes a gente perde algumas oportunidades de dar autonomia também. Então, a criança, ela chega na sala de aula, eu pego a mochila dela, eu guardo a mochila dela ou enfio a mochila dela, penduro na cadeira, né? Então, será que ali não era uma boa oportunidade também de estar fazendo essa transposição aí para que a criança eu vá oferecendo a ajuda, ao invés de fazer por ela, de uma forma que ela se torne autônoma, né? Ela se torne independente nessa ação. Então, a gente sempre pensar que, às vezes, até na comunicação, às vezes a gente faz isso, né? Você quer água? Né? E eu já vou lá e a criança não tem nem a chance de se comunicar, né? Mas aqui eu não estou nem falando no aspecto da comunicação, estou falando em relação à necessidade de apoio e até quando eu vou tirando esse apoio para que essa criança se torne autônoma, né? E o professor deve sempre, se manter em constante avaliação, não apenas o seu aluno, né? A avaliação que eu falo do aluno, a gente tem que ter sempre esse olhar de olhar, não apenas de ver, mas em relação a nós próprios, né? Então, quem for fazer pós lá com a gente vai ver de uma forma mais aprofundada isso aqui. E agora eu vou falar um pouco do professor, dos aspectos relacionados ao professor, o caminho da formação, né? Já que a gente está falando em formação, né? E pensando em formação, a gente tem que entender que ela é constante, né? Então, por isso que eu até aqui eu coloquei, aquele que se propõe a ensinar deve sempre estar disposto a aprender, né? Então, a gente não tem como só ensinar, a gente tem que estar aprendendo junto, E aí,
eu trago novamente Rodrigues aqui, ele fala um pouco da questão da formação, que a formação inicial, ela não se restringe apenas em si, ela tem que estar em constante aprendizado, e ele separa 3 instâncias aqui. Eu até citei essas instâncias já em uma live passada, mas agora eu vou me aprofundar em cada uma delas, né? Então, são os saberes, as competências, habilidades e as atitudes. Então, olha só, gente, aqui, ó, eu trouxe a Célia Regina Vetaliano, que ela também, ela que fez esse desmembramento aqui, e ela fala um pouco dessa questão do professor, ele deixar de ser apenas aquele transmissor da informação, né? Ele tem que ser o que vai fazer o aprendizado acontecer, né? Não apenas transformar. E uma coisa interessante aqui que ela traz para um pensamento é justamente nessa questão da formação do professor, onde muitas vezes a gente vê uma formação, até tem vários livros que falam sobre isso, esses livros eu não coloquei lá porque eles são livros específicos de formação, mas não são relacionados ao TEA. Ó, até tem esse aqui, ó, Francisco Bernon, ele fala qualidade de ensino e formação do professorado, uma mudança necessária. E esse do Maurício Tardif aqui, Saberes Docentes e Formação Profissional, eu estou trazendo esses 2 livros porque os 2 têm um questionamento que é muito pertinente, assim. Ele fala, às vezes, do distanciamento da formação acadêmica para a prática profissional, né? Por isso que eu falo que na Rema tem uma coisa muito bacana, que é essa formação teórico-prática. Porque muitas vezes a gente tem uma formação que não chega no contexto prático, né? Então, a Vitaliano traz muito isso para a gente também, dessa formação ser pertinente na prática. Então, ó, quem for fazer pós com a gente vai ver que essa formação é teórico e prática, porque um caminha com o outro. A gente não tem só a prática sem a teoria, porque seria uma prática vazia, mas também a nossa teoria ela tem que se findar na prática, né? Então, isso faz parte da formação do professor. Então, olha só, gente, o que são aqueles 3 itens, então, necessários para a formação do professor, né? O primeiro são saberes. O que seriam esses saberes? Ó, é o conjunto dos conhecimentos teóricos. E aí, realmente, a gente está caminhando num corpo teórico, né? Então, o que a gente precisa saber? Conhecimento sobre as características, desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com necessidades educativas especiais, com os alunos TEA, aqui especificamente que a gente está falando do TEA. Conhecimento das metodologias específicas para as diversidades, metodologias que podem ajudar no trabalho com o TEA, conhecer quais são as características, conhecer os fundamentos da educação, a legislação, né? Conhecer as pesquisas, relatos de casos, gente, isso aí é muito bacana. Por isso que eu falo assim, que a gente não pode estar ilhado, né? A gente tem que estar em constante troca, né? Então, em constante colaboração, né? Em trabalho colaborativo. Conhecer formas de favorecer a socialização dos alunos com necessidades educativas especiais, a socialização dos alunos TEA, né? Conhecer os fundamentos da educação inclusiva e conhecer o papel da educação especial na educação inclusiva, né? Aí, voltando novamente lá para o trabalho colaborativo, junto com a educação especial, que é bem bacana também. Então, esses são os saberes, é aquilo que o professor tem que saber para poder estar sendo um professor realmente inclusivo. Aí a gente tem também as competências. O que são as competências? São as habilidades práticas, né? Então, vamos pensar uma coisa. Eu não falei para vocês, quando possível, a gente trazer esses conteúdos para a vivência do TEA, tornar eles mais presentes, né, no pensamento do cotidiano dele. Eu vou fazer isso com vocês aqui também. Vamos entender um pouco as competências aqui, as habilidades para a gente ser um professor que consegue, um professor competente para a inclusão do aluno TEA. Não apenas para a inclusão do aluno TEA, mas um professor competente para a inclusão. Vamos pensar uma coisa aqui. Você é um cozinheiro competente? Eu gosto muito de usar exemplo de comida, porque comida é
é amplo aqui, né? E todo mundo, se não gosta de cozinhar, gosta de comer. Então, você se acha um cozinheiro, uma cozinheira competente? Para você ser um cozinheiro, uma cozinheira competente, você tem que ter algumas habilidades. Então, você tem que ter habilidade lá na escolha dos alimentos, habilidade em saber o tempo certo de cozimento dos alimentos, habilidade em saber o tipo de carne. Então, você vai pegar um acém e vai fazer um bife com acém, será que vai dar certo? Não vai. Então, você precisa ter algumas habilidades ali. Habilidade no tempero, habilidade do tanto de sal, né? Então, você do forno, do fogão. Então, você precisa de algumas habilidades. A junção dessas habilidades vão te tornar um cozinheiro competente, né? Ou, às vezes, pode não ser competência, mas um cozinheiro profissional, que é diferente. A gente não está falando do profissional, a gente está falando do competente, né? Mas essas habilidades vão te tornar um cozinheiro competente. Para ser um professor competente na inclusão, você também precisa de algumas habilidades. Então, aqui, ó, para ser competente, quais são as habilidades práticas? Que são saber fazer, né? Então, eu preciso saber avaliar e planejar o processo de ensino, as adaptações de materiais, adaptações de currículo. Sempre lembrando que a adaptação de currículo não quer dizer eu excluir a possibilidade desse aluno ter acesso ao currículo. Então, ele tem direito a ter acesso a esse currículo. Às vezes eu vou fazer adaptações, mas não quer dizer que a minha turma inteira está vendo sobre água e esse aluno vai estar lá montando um quebra-cabeça que não tem nada a ver com aquilo, né? Eu posso até utilizar alguns materiais como reforçadores, mas a minha turma inteira viu sobre água. Esse aluno, durante esse tempo, ele desenhou desenhos que não tinham nada a ver, ele montou blocos lógicos, mas ele não teve acesso a nada do que era desse conteúdo curricular. Então, adaptação curricular não quer dizer exclusão desse aluno do currículo. E sempre possível, a gente vai fazer a adaptação no material, na metodologia, né? Mas sempre fazendo com que esse aluno chegue ao currículo, que ele tenha acesso ao currículo. Nós estamos finalizando aqui, tá, gente? Compreender que existem formas de intervenção específicas, ó, trabalhar em prol da socialização, buscar formas de se estruturar a comunicação desse aluno, desenvolver procedimentos tendo em vista a socialização. Então, essas são competências. Mas, acima de tudo, o que a gente precisa ter? As atitudes. Atitudes são pessoais, gente. Atitudes são vocês. É aquela minha postura, né? A postura de mudança, a postura de aceitação, ó. Ser reflexivo, valorizar as diferenças, estar em constante formação. Olha após aí, olha as lives, olha eu estar buscando, né? Quem vai ser nossos alunos agora, olha lá, vamos estar buscando esse conhecimento, o autoconhecimento, e não se esquecer da afetividade, gente. Então, a afetividade muda muito, né? Antigamente se tinha aquela postura daquele professor da escola tradicional, aquela coisa rígida, né? E muitas vezes o aluno despertava era um medo em relação àquele professor. Hoje em dia a gente já tem uma relação muito mais afetiva com os nossos alunos, né? Espero que realmente a gente tenha, né? E para finalizar, qual é a postura do professor? Que ele seja flexível, aberto a mudanças, né? Então a gente tem que estar disposto à mudança. Quem não muda não adianta, não aprende, vai ficar sempre no mesmo lugar. Sensível às necessidades educacionais especiais apresentadas pelos nossos alunos. Quais são as necessidades? Ó, a avaliação aí, gente. Atento às condições escolares, que às vezes são barreiras. Às vezes a gente vai ter condições escolares que vão ser mais difíceis do que as próprias condições daquele aluno. E ser um constante pesquisador, né? Então, estar sempre buscando novos conhecimentos. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!